Hoje vamos falar de redes sociais e de como não perder tanto tempo a gerir redes sociais. Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Filipa e todas as terças e sextas-feiras publico vídeos aqui no meu canal sobre branding, negócios online, vida intencional, mindset, organização, gestão de tempo e hoje vamos juntar um bocadinho de duas destas coisas e vamos falar de redes sociais e de gestão de tempo, ou seja, como perder menos tempo com as redes sociais. Subscrevam o canal se tiverem interesse neste tipo de tópicos. Todas as semanas eu publico 2 vídeos por semana, por isso, se tiverem interesse, eu gostava muito que ficassem por cá a acompanhar-me, por isso subscrevam. E agora vamos passar então às formas de reduzir o tempo que gastamos com as redes sociais. As estratégias de que eu vou falar aplicam-se mais a quem gera redes sociais no âmbito de um negócio ou de um projeto, não a quem está presente nas redes sociais apenas de forma pessoal e apenas com os seus perfis pessoais. Portanto, quem tem um negócio e precisa de gerir redes sociais associadas a esse negócio vai precisar de despender bastante tempo para publicar bastantes conteúdos e é nesses casos que eu tenho uma série de estratégias para vos sugerir para otimizarem o vosso tempo em relação a esta gestão das redes sociais. Muito bem, vamos a isto então. Primeira forma de poupar tempo nas redes sociais: estratégia e planeamento, ou seja, calendário editorial. É super importante vocês manterem um calendário editorial que seja alvo de planeamento a médio prazo e de uma estratégia. Porquê? Porque é impossível fazerem um planeamento decente sem terem uma estratégia previamente definida. Por isso, o calendário editorial é uma ferramenta super útil, é uma ferramenta que permite ir planeando semana a semana o que é que vamos publicar nas redes sociais. Isto pode ser semanal, pode ser feito mensalmente, por exemplo, fazer mês a mês. E no início de cada mês, por exemplo, planear o calendário editorial para todas as redes em que estamos presentes para o mês seguinte é extremamente útil, porque depois, quando nos sentarmos para preparar essas publicações, já não estamos a começar do zero, já não estamos a pensar o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou publicar esta semana. Não, já temos um plano, esse plano está baseado numa estratégia e, portanto, tudo se torna mais fácil. Estamos aqui a falar em poupar tempo nisto da gestão das redes sociais e nós sentarmos sem fazermos ideia do que é que vamos publicar naquele dia, mas sabendo que temos de publicar qualquer coisa, é uma perda de tempo descomunal. Nós não queremos fazer isso, nós queremos ter uma estratégia por trás da marca, queremos ter um planeamento feito previamente e, com o nosso calendário editorial à frente, sentamos, sabemos o que é que temos para publicar naquela semana ou naquele mês e as coisas tornam-se muito mais fáceis, muito mais rápidas. Segunda forma de otimizarmos o nosso tempo nas redes sociais é usando batching e agendamento de publicações. O que é isto do batching? Batching é um conceito, é uma palavra inglesa e traduz o conceito de juntar muitas tarefas do mesmo tipo e fazê-las todas de uma vez. Ou seja, imaginemos que eu tenho uma página no Facebook e que faço uma publicação de segunda a sexta. Se eu me sentar à segunda-feira e agendar todas as publicações dessa semana, ou na sexta-feira anterior agendar todas as publicações da semana seguinte, eu vou estar a juntar 5 tarefas diferentes, que são a publicação de cada dia, e faço-as todas no mesmo bloco de tempo. Ou seja, eu sento-me, começo a preparar essas publicações e só termino quando tenho todas as publicações da semana seguinte preparadas. Outra forma de fazer batching, por exemplo, aqui no YouTube, filmando vários vídeos de uma vez. Eu, por exemplo, neste momento estou a publicar 2 vídeos por semana. Para mim é impensável estar a gravar vídeos 2 vezes por semana. Eu não faço filmagens 2 vezes por semana. Eu faço mais ou menos, neste momento mais ou menos a cada 2 ou 3 semanas e sento-me, filmo 4 ou 6 vídeos de cada vez que me sento para filmar. Porquê é que isto é vantajoso? Primeiro, neste contexto das filmagens, eu só tenho que preparar o setup, o tripé, a câmara, tudo o que está aqui à minha volta para filmar, uma vez, para 6 vídeos, digamos. Depois, mesmo que não sejam tarefas que exijam preparação do local onde está a acontecer, ou de ferramentas, ou do ambiente onde estão a trabalhar, continua a ser vantajoso juntar várias tarefas do mesmo tipo numa só. Porquê? Porque de cada vez que nós trocamos o tipo de tarefa que estamos a fazer, vamos ter que estar a mudar o nosso foco e a nossa atenção. Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de flow ou de deep work.
Mas basicamente, quando nós iniciamos uma tarefa, temos uns primeiros momentos em que o nosso cérebro está a adaptar-se àquela tarefa. E a partir do momento, a partir da altura em que o nosso cérebro já percebeu que vai estar focado naquela tarefa durante algum tempo, ele consegue focar-se muito melhor e ter a sua atenção toda concentrada naquela tarefa. Se nós estivermos constantemente a trocar de tarefa, o nosso cérebro tem que estar a fazer esse trabalho de adaptação a cada troca, a cada mudança de tarefa. E nós vamos estar a perder muita da nossa concentração. Já falei sobre isto quando falei de ferramentas de gestão de tempo no geral, mas isto é super importante. Voltando ao exemplo da página do Facebook, se todos os dias vocês tiverem de estar a sentar-se para pensar numa publicação para o Facebook e preparar a publicação, todos os dias vão ter que estar a entrar no modo de foco em publicação no Facebook. Se de 2 em 2 dias tiverem de filmar um vídeo para o YouTube, de 2 em 2 dias vão ter de estar a entrar no modo de foco em filmagens para o YouTube. Enquanto que se juntarem estas tarefas todas, só uma vez é que têm de estar a chamar o vosso cérebro para esse tipo de foco. Outros casos em que isto pode ser aplicado, por exemplo, preparação de imagens para publicações, quer seja para redes sociais ou para gráficos para ilustração dos vossos blogs. Se a cada publicação tiverem de estar a preparar uma imagem diferente e se fizerem isso dispersamente, vão ser, imaginem, 5 publicações no Facebook que precisam de imagem. E se vocês fizerem essas publicações em dias diferentes, são 5 vezes que têm de estar a abrir o software que usam para preparar essa imagem, 5 vezes que têm de estar a abrir o Facebook e entrar na página para agendar a publicação, 5 vezes que depois vão ter de fechar o programa de edição da imagem. Portanto, já estão a ver que se planearem com antecedência e souberem quais são as 5 imagens que vão ter de precisar para a semana seguinte, e abrem o programa e preparam as 5 imagens todas de uma vez, é fácil de ver como é que conseguem estar a poupar tempo, tanto de abrir e fechar um programa de edição de imagem, como de estarem a dizer ao vosso cérebro que agora vais focar-te nisto. Claro que este batching, esta junção de várias tarefas num momento só é possível se houver o passo anterior, que é o planeamento, a estratégia e um calendário editorial. Porque se não houver esse planeamento, então é impossível nós sentarmos e prepararmos 5 publicações ou filmarmos 6 vídeos para o YouTube. Só com esse planeamento é que é possível. Por isso, o passo anterior da estratégia, do planeamento e de ter um calendário editorial já definido é super importante para depois conseguirem implementar este passo. Terceira forma de poupar tempo nas redes sociais é desligar as notificações e pré-definir intervalos de tempo para interação. O que é que isto significa? Todos nós sabemos que estar nas redes sociais não significa só fazer publicações e publicar conteúdos. Se é isso que estão a fazer mal, aviso já. A parte mais importante das redes sociais é a interação com as outras pessoas. Por algum motivo são redes sociais. É para estarmos com outras pessoas, conversarmos com outras pessoas e termos interação com outras pessoas. Portanto, é super importante que quando vocês publicam uma fotografia no Instagram, um vídeo no YouTube, um artigo no vosso blog, sempre que há comentários, vocês devem responder aos comentários. Devem responder aos comentários todos. Ok, mas isso leva o seu tempo, certo? E a minha sugestão não é de todo que cada vez que vocês recebem uma notificação de um comentário numa publicação, vão lá e respondam. Não, mesmo. Daí a minha recomendação para desligarem mesmo as notificações. Eu não recebo nenhuma notificação no meu telemóvel de nenhuma rede social. Eu apenas vou consultar quando eu decido que está na hora de consultar. Portanto, primeiro passo, desligar as notificações. E a minha recomendação é que respondam aos comentários todos, mas vocês é que decidem quando é que vão fazer isso, quando é que vão lá responder aos comentários, ok? Não é a qualquer momento e não é assim que entra uma notificação. Depois, pré-agendar blocos de tempo em que vão estar focados em dar resposta a esses comentários. Isto depende muito do vosso negócio, do tipo de interação que têm, da quantidade de pessoas que têm a seguir-vos, mas isto pode ser diariamente, pode ser 2 ou 3 vezes por dia, pode ser 2 ou 3 vezes por semana. Mas vamos imaginar que é diariamente. A ideia é bloquear, imaginemos, meia hora por dia, a um horário que vocês definem, por exemplo, a seguir ao almoço, à 1h30 da tarde. Bloqueiam meia hora em que vão estar focados nas redes sociais e em dar resposta aos comentários que receberam até essa hora. E no dia a seguir, se de facto estabelecerem uma vez por dia, no dia a seguir voltam a fazer o mesmo. Vantagem, nunca estão mais de 24 horas sem
sem responder a um comentário, se usarem esta estratégia. Se tiverem audiências muito grandes e receberem muitos comentários, pode ser vantajoso definir mais do que um bloco por dia, 2 ou 3. Também já sabemos que é vantajoso nos momentos logo a seguir a uma publicação, principalmente no Instagram e no YouTube, nos momentos imediatamente a seguir, na meia hora, 1 hora a seguir à publicação, responder logo aos comentários. Isso é muito importante para que vocês sejam beneficiados em termos de algoritmo. Mas, tirando essa meia horinha logo a seguir à publicação, depois disso não têm que estar ali logo a responder aos comentários. Têm que fazer no vosso tempo e quando vocês decidem, porque senão estão sempre a ser interrompidos e estão sempre a interromper outras tarefas para irem responder e interagir com as pessoas. Depois, isto da interação não é apenas responder a comentários. Também envolve vocês iniciarem conversas com outras pessoas noutras páginas, vocês comentarem outras publicações que sejam de interesse para vocês. Isto também deve ser incluído nestes blocos de tempo. Daí eu defender que estes blocos de tempo devem ter um plano, ou seja, vocês devem definir uma estratégia para este bloco. Imaginemos que definem diariamente 30 minutos para fazerem isto. Vocês devem saber qual é a primeira coisa que vão fazer nesses 30 minutos, ou seja, qual é a primeira rede social que vão consultar. Isto aí já vai depender da vossa estratégia, de onde é que vocês colocam a maior parte do vosso foco. Imaginemos que o vosso foco principal é Instagram. Então, quando iniciar esse bloco de 30 minutos que vocês vão dedicar à interação, a primeira coisa é abrir o Instagram, consultar DMs, consultar comentários, consultar menções, tags e tudo isso, e depois interagir com outras páginas. Depois então passam para a rede social seguinte, ou para o blog, ou para o YouTube, para o que seja. Aí são vocês que têm que definir um plano. Mas a ideia é não entrar neste bloco de tempo dedicado à interação às cegas e sem saber o que vão fazer. Há que haver um plano definido anteriormente e esse plano depende da vossa estratégia, depende das redes e das plataformas em que vocês estão mais focados. Quarta forma de poupar tempo nas redes sociais. Esta é muito específica para o Facebook, para quem está presente no Facebook e para quem partilha conteúdos de um blog ou de um canal assim de forma regular. Imaginemos que vocês têm um blog e que sempre que publicam um artigo no blog, partilham na vossa página do Facebook. Faz todo sentido, toda a gente faz isto, certo? Agora, o que algumas pessoas não sabem, outras sim, mas algumas não, é que cada artigo que vocês publicam no blog não deve ser partilhado no Facebook uma única vez. Os artigos podem ser repescados e repartilhados no Facebook várias vezes. Qual é a minha estratégia para fazer isto de forma eficiente e sem perder muito tempo? Eu publico um artigo e vou ao Facebook, à página e partilho aquele artigo. E logo a seguir eu agendo mais 3 publicações para o Facebook daquele artigo. Então, preparo uma nova partilha desse artigo para mais ou menos um mês depois preparo uma nova partilha desse artigo para mais ou menos 3 meses depois e finalmente preparo uma quarta partilha desse artigo para mais ou menos 6 meses depois. Claro que o textinho que acompanha a partilha vai mudando e vai se adaptando também à distância em que o artigo vai sendo partilhado, mas num espaço de poucos minutos eu estou ali a preparar 4 publicações para o YouTube. Para o Facebook. Estou ali a preparar 4 publicações para o Facebook que estão espaçadas no tempo. Já agora o Facebook não deixa agendar publicações com mais de 6 meses de antecedência, daí eu usar esta estratégia, portanto não podem agendar para, por exemplo, daqui a um ano, mas esta estratégia é super útil e se vocês começarem a implementar isto agora, a partir de agora, com todos os artigos que vão publicando, daqui a uns tempos vocês têm o vosso Facebook cheio de publicações agendadas e pouco trabalho mais têm de ter com o Facebook. Esta estratégia tem sido super útil para mim, tem-me ajudado muito a poupar tempo com a partilha de artigos no Facebook e eu espero que vocês a usem. Espero que tenham percebido a forma como eu expliquei o que é que faço. Se ficaram com dúvidas, perguntem-me, digam nos comentários, eu consigo explicar melhor se for preciso até vos mostro no computador, digam-me se perceberam bem como é que é isto. A quinta forma que eu tenho para vos sugerir tem a ver com a partilha de conteúdo que não é da nossa autoria. Portanto, nós muitas vezes partilhamos também artigos que não são nossos, são artigos de outras pessoas, mas que nós acreditamos que são de interesse para o público que nos acompanha, às vezes até publicações mais importantes, jornais, revistas e tudo isso, e é preciso andar sempre à caça desses artigos para conseguirmos partilhá-los nas nossas redes sociais. Portanto, a minha sugestão é que utilizem um leitor de RSS Feeds,
por exemplo, um Feedly, para reunirem uma série de publicações num sítio só e sempre que precisarem de ir buscar algumas publicações de outras pessoas, de outros sites para partilharem nas vossas redes sociais, têm ali, por exemplo, no Feedly, várias opções, vão consultando a lista dos últimos artigos e escolhem o que é para partilhar, o que é que faz sentido partilhar. Pronto, esta é a estratégia mais curtinha, mas eu acho que é útil também. E, finalmente, a minha última sugestão. Se nada disto funcionar, e se mesmo implementando as 5 anteriores, vocês continuarem a sentir que ainda estão a gastar demasiado tempo com as redes sociais e se ainda assim quiserem reduzir a quantidade de tempo que passam nas redes sociais, a minha última sugestão é reduzir. Ou seja, nós não temos de estar nas redes sociais todas, não temos de estar em todo lado a 100% e não há nenhuma lei nem nada que vos obrigue a continuarem em todas as redes sociais que estão neste momento. Portanto, se ainda assim sentem que estão a gastar muito tempo com redes sociais, se calhar está na hora de analisarem, olharem para os resultados que estão a obter com cada uma das redes e perceberem se faz sentido deixarem abandonar alguma delas. Não há problema nenhum em abandonar, não é uma falha, provavelmente não é nada que estão a fazer mal e se tiverem tempo para dedicar, podem continuar em todas, mas se realmente acham que precisam de reduzir mais ainda o tempo que estão a despender neste tipo de tarefas, então pode ser uma boa solução reduzir. Se escolherem fazê-lo, atenção, olhem sempre para os vossos resultados, vejam onde é que têm mais interação com as pessoas, se conseguirem perceber de onde é que vos chega mais clientes, obviamente isso é importante e obviamente não devem abandonar uma rede que vos está a trazer clientes, não devem abandonar a rede em que têm mais interação com o público, mas outras em que não tenham tanta interação, em que se calhar ainda não conseguiram reunir uma audiência tão grande e que não vos está a trazer resultados de negócio, então pode fazer sentido abandonar para reduzir mais o tempo que gastam com isso. São estas as minhas sugestões para a redução do tempo que é gasto com a gestão de redes sociais. Espero que tenham achado útil. Gostava de saber se há alguma que acharam mais interessante e que estão a pensar em implementar na vossa gestão de redes sociais. Gostava também de saber se há mais alguma dica que vocês tenham para as pessoas conseguirem reduzir e otimizar o tempo que despendem com a gestão de redes sociais. Se assim for, partilhem nos comentários, ficamos todos a ganhar com essas dicas adicionais, digam, portanto. E, como sempre, obrigada por estarem desse lado. Um beijinho e até ao próximo vídeo.